Muito bom dia, que alegria nós estarmos juntos nesta manhã para compartilharmos mais uma vez da palavra do nosso Deus. Você pode aí já se ajustar, pode aproveitar, curtir esta aula, compartilhar com outras pessoas dos grupos de WhatsApp os quais você faz parte, para que possamos juntos aqui estudar essa lição de número 8 que tem como título Bênção e Desafio. Bênção e desafio. Nós vamos extrair aqui, segundo a proposta do próprio autor da lição, questões relevantes para a nossa aplicação no dia a dia da nossa comunidade, das igrejas. Por isso nós vamos aqui conversando conforme abordemos cada parte das Sagradas Escrituras, e nós vamos focar na aula de hoje no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, e vamos então pincelando partes aqui para aplicar para a nossa vida e também para as nossas igrejas. Quero lhe convidar, portanto, a abrir a sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 10, e depois nós vamos orar. Vamos pedir para que Deus nos abençoe nessa lição, abençoe nosso coração, abençoe nossa casa, abençoe nossa igreja e abençoe a palavra dele em nós, para que ela possa reverberar durante essa semana, alcançando outras vidas, outras pessoas e edificando, portanto, a nossa sociedade. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa ferramenta, obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado porque a Tua palavra chegou até a nós e temos, portanto, então, esta possibilidade de estudar, de aprender e, acima de tudo, de edificar, de ter o nosso coração edificado por ela. Queremos mais que decorar, mais que, de fato, compreender algumas questões do texto sagrado, queremos guardar no nosso coração para que isso gere temor ao Senhor. Fuga do pecado a Deus e, consequentemente, uma busca incansável pela santidade, para que agrademos o Teu coração. Fala-nos nessa manhã, fala ao coração das pessoas que ainda acessarão e abençoe, portanto, nossa vida, o nosso coração e a nossa casa. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Na lição de número 2, quando eu apliquei aqui os conceitos fundamentais para compreendermos Marcos, eu trouxe que há 3 chaves de leitura para entendermos todos os 16 capítulos de Marcos. E agora, quando nós já estamos chegando agora no 10º capítulo, nós temos a oportunidade então de relembrar essas 3 chaves de leitura. Quando nós analisamos logo no capítulo 1, do versículo 1, Marcos vai nos dizer que o Evangelho princípio do Evangelho de Jesus Cristo, e com isso nós então temos condições de entender já no primeiro versículo deste Evangelho o aspecto de que Marcos em Jesus apresenta que Jesus traz os princípios de Deus. Por que é importante entendermos isso? Aquilo que é primordial quando Deus cria o ser humano. Encontramos em Marcos 1:1 um paralelo com Gênesis 1:1 que também trabalha a questão do princípio. E o princípio aqui não é um princípio de qualquer literatura, não é o princípio de qualquer anunciação, é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Relembrando, falei naquela aula que o Evangelho aqui, ele é de Jesus Cristo, ele origina de Jesus Cristo, ele emana de Jesus Cristo, e emanando, saindo de Jesus Cristo em nossa direção, ele é a melhor notícia para o ser humano. Por tratarmos de princípios, no capítulo 10 nós já vamos encontrar os aspectos que Jesus apresenta sobre a diferença entre o que foi interpretado da lei de Moisés quanto ao adultério, quanto ao matrimônio, e o que de fato é princípio de Deus ao criar o ser humano.
E também a terceira chave de leitura que disse naquela ocasião é que Jesus chama Deus de Abba Pai. Jesus apresenta na sua fala aquilo que ele vivenciava diariamente, uma comunhão constante com Deus. E essas três chaves de leitura nos ajudarão agora no texto de Marcos, capítulo 10. E apenas um versículo é tido aqui como o versículo áureo do texto. E eu quero ler apenas o versículo 14 e depois, conforme havia dito, nós vamos por parte aqui destrinchando. É claro que não dá para a gente mergulhar detalhadamente em todo o capítulo 10, mas nós temos condições aqui de apontar características fundamentais para o nosso dia a dia. Dessa forma, Marcos 10, 14 diz: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Marcos 10 trata, mais uma vez, dos movimentos de Jesus, da propagação do Evangelho de Jesus Cristo, da instauração do reino de Deus. Marcos vai narrar, portanto, algumas questões que são questões fundamentais. Marcos 10, especificamente, já começa nos dizendo que Jesus está aglomerado de pessoas e de necessitados. Ao seu redor, muita gente se reunia. Ao seu redor, muita gente procurava escutar, procurava receber benefícios. E o texto de Marcos já nos apresenta, agora sim, capítulo 10, versículo 1, que Jesus saiu dali e partiu para a região da Judéia. Já mostramos aqui um mapa e fizemos essa localização geográfica. A Judéia fica na região de baixo, fica no sul, né? Enquanto Jesus estabelece grande parte do seu ministério ao norte, na Galileia. Agora Jesus na região da Judéia, do outro lado do Jordão. E de novo, diz o texto, e de novo aglomeraram-se em torno dele e ele as ensinava como de costume. Dois aspectos já primordiais para entendermos aqui. A igreja, que tem Cristo como cabeça, precisa entender que a aglomeração em torno dela, dentro dela, deve ser de todas as pessoas, de todos os tipos. A gente não pode fazer distinção. Você é dessa cor, você tem esse status econômico, você tem essa formação acadêmica e, portanto, você sim pode fazer parte desse ambiente, pode frequentar esse lugar. Não, a igreja, ela precisa estar aberta, seguindo o exemplo de Jesus e permitir com que uma boa aglomeração aconteça. E a boa aglomeração, muito bem detalhada aqui, é das pessoas e, portanto, pessoas necessitadas. Nós precisamos, enquanto igreja, ter uma sensibilidade espiritual bem acertada. Muita gente senta ao nosso lado, conversa com a gente, sorri, cumprimenta, dá boas-vindas, celebra no momento da comunhão, participa, tem aquela boa conversa para você que já está frequentando presencial, aquela boa conversa ali na escadaria, pós-culto, tem cantina. Todos esses aspectos são aspectos positivos, mas às vezes é preciso ter a sensibilidade de que pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, conosco, são pessoas com alguma necessidade. Esteja com seus ouvidos sempre apurados. Esteja com a sua vida sempre disponível para servir outras pessoas que estejam numa situação de necessidade. Mas a necessidade não deve nos causar apenas uma comoção. Passamos ainda há pouco por uma campanha que tinha como título o vivenciar, o praticar a compaixão. Isso nos motiva a entender que a compaixão é mais do que um sentimento. Ela é, de fato, algo perceptível, praticado. E agora, o texto, versículo 1, Marcos 10, 1, ao final diz: e ele, Jesus, as ensinava como de costume.
Isso quer nos dizer o seguinte, que além de Jesus perceber ali que pessoas o rodeavam, e pessoas essas que sofriam, pessoas que tinham as suas necessidades, necessidades espirituais, físicas, emocionais, todas essas dimensões de problemas que enfrentamos na nossa vida, essas pessoas recebiam de Jesus um ensino. Elas recebiam algo da parte de Jesus. E o que Jesus sempre costumava fazer era ensinar essas pessoas. E claro, ao redor de Jesus, enquanto Jesus está ensinando, um grupo sempre procura ficar atento. Já disse noutra ocasião que um grupo responsável pelo ensino, por decorar e também por interpretar a Torá, ou seja, o Antigo Testamento, ou melhor, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, eram os fariseus. E sendo os fariseus, e como Jesus foi reconhecido pelas pessoas que o acompanhavam como alguém que ensinava, um rabi, um mestre, quem ensina, quem é responsável institucionalmente pelo ensino, vai estar bem próximo de Jesus. Mas vai estar ali não com o coração de alguém que percebe a sua necessidade, mas com o coração de alguém que deseja averiguar, alguém que deseja investigar, alguém que deseja pôr em prova, alguém que está sempre esperando um possível deslize para então incriminar essa pessoa. É evidente que não se encontrou nenhum deslize na fala de Jesus, porque Jesus era totalmente Deus e instaurou o reino de Deus também a partir da sua fala e das suas atitudes. Lá na frente, o que nós vamos encontrar é que os religiosos, eles, mesmo pensando diferente, tinham Jesus como inimigo comum. E nessa perspectiva, eles vão procurar, eles vão tramar algo contra Jesus e vão mentir para que Jesus seja levado ao sofrimento, posteriormente à morte. Entre parênteses, a boa notícia é que Jesus vence a morte e ao terceiro dia ressuscita. Feche parênteses, voltemos aqui. Jesus então vai receber o que o autor chama de ataques constantes. Ou seja, o fato de Jesus ensinar, o fato de Jesus, atente-se para isso, acolher a necessidade das pessoas faz com que ele receba ataques. Às vezes você pensa assim, nossa, eu faço isso, faço aquilo, abençoo fulano, oro por ciclano, frequento, procuro fazer a vontade de Deus e a minha vida é sempre alvo de ataque de outras pessoas. Olha, isso é uma grande verdade. De que quando nós estamos frutificando, de que quando nós estamos trabalhando, de que quando nós estamos estabelecendo o reino de Deus, de que quando nós estamos, portanto, seguindo os passos de Jesus, nós recebemos com ele também os seus ataques. E não foi diferente, os ataques começam a acontecer na trajetória, nos ensinamentos, e aqui no capítulo 10 vai dizer logo em seguida, no versículo 2, então alguns fariseus se aproximaram dele e, observe isso, para colocá-lo à prova, perguntaram-lhe, é permitido a um homem divorciar-se de sua mulher? É interessante notar aqui duas coisas e que devem ser levadas em consideração ao nosso coração. Pessoas altamente religiosas nem sempre fazem perguntas, em muitos casos isso acontece de forma contrária, perguntas espirituais. Às vezes pessoas que estão com o coração totalmente inclinado à dureza e tendem então a petrificar o seu pensamento, elas se aproximam com perguntas não para aprender, mas, como diz o texto, para colocar-nos à prova. Por isso é preciso ter sabedoria, é preciso buscar discernimento em Deus, porque às vezes aquela pessoa transparece algo altamente espiritual, mas aquilo pode ser apenas uma apresentação, não fazer exatamente parte da sua vida. Mas
Observe comigo que o versículo seguinte, ou seja, Marcos 10:4, nos diz que, ou melhor, 3, que o próprio Jesus, porém, lhes perguntou: que vos ordenou Moisés? Essa atitude de Jesus é uma atitude de sabedoria. A ideia de responder a alguém com uma pergunta é a proposta de colocar a pessoa para pensar na própria pergunta que ela mesma fez. E às vezes nós vivemos num ambiente onde as pessoas querem fazer várias afirmativas, as pessoas querem em todo o tempo afirmar algo sobre si mesmas, afirmar algo sobre o seu próprio pensamento. As pessoas querem todo o tempo ali marcar outras pessoas, vencer debates políticos, religiosos, econômicos com as suas afirmativas. É isso por conta disso, disso, daquilo. Eu creio dessa forma por conta disso, disso, daquilo. Ou seja, tem nos faltado um pouquinho dessa sabedoria judaica e Jesus coloca muito bem em prática. Jesus faz uma pergunta, entendeu? Recebe uma pergunta e responde com uma outra pergunta. Não temos, talvez, aqui um tempo considerável para tratarmos todas essas questões concernentes à pergunta e à contra-resposta de Jesus, que também se dá com uma pergunta, né? E a resposta de Jesus que se dá com uma pergunta, quanto à questão do matrimônio, a questão do divórcio, a questão do casamento, como foi colocado aqui, e que aparece também em Mateus 19. Então, Marcos 10, nessa parte, e também Mateus 19, vão tratar da questão do divórcio. Mas eu quero abrir um parênteses e dizer que eu vou deixar aqui na descrição para você um excelente artigo e que vai lançar muita luz sobre a sua dúvida quanto à questão do divórcio, quanto à questão do casamento, na perspectiva bíblica e até mesmo de uma forma mais geral, abrangendo outros textos, além de Mateus 19, também Marcos 10, como é o nosso caso aqui, que é o texto do pastor Luiz Saião. É um artigo que você vai conseguir ler com muita facilidade e compreender. Vale muito a pena fazer essa leitura para que você fique mais esclarecido quanto à questão do divórcio e do casamento na Bíblia Sagrada. Continuemos, portanto, os aspectos que nós vamos encontrar no texto agora a partir do versículo 13. Quero ler com você, versículo 13, 14, 15 e 16. Faço a leitura ainda na versão Almeida do século 21. Diz o versículo 13: alguns lhes traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos faziam o quê? Os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai as crianças virem a mim, o texto áureo da nossa lição, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, o que Jesus fez? Abraçou-as, impondo-lhes as mãos. Nós precisamos, às vezes, fazer um exercício imagético. O que é isso? É você tentar levar a sua mente à compreensão, trazer o texto para essa realidade. E aqui eu vou trazer alguns elementos que são fundamentais para entendermos toda essa problemática. Primeiro é que a criança não é benquista naquela sociedade. Ponto 1. Segundo, que por conta disso, a criança não era contada, não fazia parte do censo, contavam-se apenas os homens. Terceiro aspecto é que os discípulos estão impedindo que os seus pais responsáveis se aproximem de Jesus e apresentem as suas crianças. E agora, quarto aspecto, quarto elemento bonito de se perceber, é a atitude de Jesus contra um sistema já estabelecido.
Às vezes a gente pensa assim, mas se eu fizer isso vai me trazer muito problema, porque isso já acontece há muito tempo, faz parte da mentalidade da pessoa ou do espaço. Se for algo correto, se for algo que tem a ver com o princípio de Deus instaurado para o ser humano, é preciso ter ousadia e fazer. Jesus rompe com todas as perspectivas, aproxima dele as crianças, dá-lhes um abraço e depois, impondo as mãos sobre elas, derrama a sua bênção. Mas mais do que isso, mais do que abençoar as crianças, Jesus gera um ensinamento para todas as pessoas. O primeiro ensinamento é que não há barreiras, não há impedimentos, não há diferença de idades. Olha, essa idade aqui é preferível, essa outra idade já não é tão mais acolhida. Não, essa idade aqui é ideal, essa aqui não é ideal. Não, não tem isso. Esse tipo de pessoa é ideal, esse não é. Jesus acolhe. E agora o ensinamento de Jesus é um belo ensinamento, porque além de com um gesto, além de ter falado, Jesus com um gesto sinaliza de que Deus acolhe e abençoa as pessoas que são desvalorizadas. Isso com um gesto, mas anterior ao gesto, Jesus emite uma fala. E o que Jesus vai dizer é que em verdade vos digo, versículo 15, que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança jamais entrará nele. Opa! Jesus ensina no falar e ensina no agir. Nós precisamos ensinar no falar e ensinar no agir. Mas o que Jesus ensina no falar? Jesus ensina, segundo o autor, sobre o reino de Deus visto por uma criança. Ou seja, o Senhor coloca uma simples criança como referencial de uma vida que agrada a Deus. Mas o que tem numa criança, pergunta o autor, que Jesus destaca como referência? Jesus a coloca no centro e nos promove profundas lições a respeito do reino de Deus. Primeira lição, segundo a própria literatura e o autor que a escreveu, é a autenticidade. Uma criança não consegue camuflar seus sentimentos. Uma criança é autêntica. A criança ela transmite aquilo que está sentindo. Uma criança demonstra facilmente através do seu gesto, através do seu falar. Ela não procura camuflar. Os adultos, nós já procuramos responder de tais formas, de procurar um jeitinho aqui, de entender outra questão ali, e de que parece que nós estamos em todo o tempo fugindo do que é essencial. E com isso nessa fuga, nós procuramos entretenimento, seja nas redes sociais, seja nas plataformas de filmes e séries, seja através até mesmo, não no entretenimento, mas no trabalho, excesso de trabalho. Fulano fica muito tempo no trabalho, ou seja, todo excesso, alguém já disse, faz um enorme sentido, ele revela uma ausência. Então, a autenticidade da criança, a autenticidade de quem faz parte do reino de Deus deve ser vivenciado até a sua última possibilidade. Ou seja, precisamos ser autênticos. Nós não precisamos camuflar as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas questões, as nossas dificuldades. Nós podemos ser sinceros. Segundo é o aspecto do que a criança é sonhadora, segundo o autor da lição, que toda criança tem a alma sonhadora. Seus sonhos se realizam plenamente em suas brincadeiras, porque elas têm o tempo ao seu favor. Um aspecto muito interessante, por se tratar de sonho, ligando o aspecto da lição ao texto bíblico que nós acabamos de ler, é preciso entender que o maior sonho do cristão no reino de Deus é implementar esse reino para que o reino de paz, de justiça e amor seja uma realidade na sociedade. Mas o sonho não para por aqui.
O cristão precisa fazer uma manutenção, eu diria que diária no seu coração, para que ele possa sonhar com uma outra realidade, que é a realidade celestial. Terceiro é a humildade. É claro que algumas, dentro da faixa etária de criança, nós vamos perceber algumas questões divergentes, mas, num modo geral, conseguimos encontrar sim essas características nelas. Elas não desejam a ostentação. Então, apresentando aqui a questão da humildade da criança e que deve gerar também, certamente, na postura daquele que tem o desejo de fazer parte do reino de Deus. Humildade. Então, nós não precisamos ostentar, não precisamos correr atrás daquilo que não necessitamos. Na verdade, nós já temos muito mais que precisamos, muito mais daquilo que necessitamos. E me parece que a nossa atitude, infelizmente, é uma atitude de murmurações e não um olhar de gratidão. E para mudar essa perspectiva, instaurar sobre nós uma perspectiva da gratidão, é preciso ter espiritualidade. Israel Belo de Azevedo, certa ocasião, disse que a gratidão tem a ver com espiritualidade, que quem não tem um coração grato não foi forjado com a espiritualidade de Jesus. Então, quando nós mudamos essa perspectiva, não é uma só perspectiva, não é única exclusivamente uma perspectiva que nós mudamos. Nós mudamos então o nosso jeito de ser, o nosso hábito, porque o cérebro ele vai se acostumando com aquilo que você lança sobre ele mesmo. Então, coloque no seu coração o desejo de se acostumar com a gratidão, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela sua alimentação. Nós, talvez aqui, em maioria esmagadora também, um outro caso a se observar, temos aí 2, 3, 4 refeições por dia. Saiu um dado de que no Brasil, 50 milhões de pessoas, nesse país que tem 210 milhões de habitantes aproximadamente, 50 milhões de pessoas têm apenas uma refeição no dia. É isso mesmo. 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas são vários países dentro do nosso Brasil. E essa população, esses países, e a gente não pode falar apenas nessas categorias, precisamos falar de que esses indivíduos são pessoas, gente como a gente, só tem uma refeição no dia. Passam 24 horas, portanto, com apenas uma refeição. A outra questão ainda sobre o texto bíblico comparado à criança e ao reino de Deus, após a atitude de Jesus de colocá-las no centro, é que a criança é ensinável. Nós precisamos ser um coração disposto a aprender. Quem desiste de aprender, desistiu então até mesmo de viver, porque a vida é feita de ensinamentos. E é interessante notar uma beleza na pessoa que se converte, que se encontra com Jesus Cristo, é que ela quer aprender, e às vezes aprender todas as coisas de uma vez, de uma única vez, e de tão grande a sua vontade de absorver todos os ensinamentos. Com o passar dos anos, infelizmente, muita gente vai endurecendo o seu coração e ela acha que sabe de tudo, sabe do Antigo Testamento, sabe do Novo Testamento, conhece outros aspectos, eclesiologia, sistemática. Ela começa... Aí quando alguém apresenta algo que é diferente daquilo, às vezes, algo positivo, inclusive, o que ela faz? Ela fecha o seu coração, tenta rebater, tenta convencer. Ou seja, nós precisamos estar com o nosso coração disponível ao aprendizado. Por fim, a criança apresenta, e isso é uma grande realidade, o aspecto da dependência. A dependência é, portanto, uma questão de sobrevivência para toda criança. Ela depende do pai, ela depende da mãe, ela depende do responsável, ela depende em vários aspectos. E a questão de sobrevivência, e a dependência é uma questão de sobrevivência para nós também.
Nós precisamos entender que a nossa vida só faz sentido uma vez que dependemos totalmente do nosso Deus. Queremos caminhar um pouco mais e apresentar os aspectos do texto sobre uma vida, segundo o que o autor nos apresenta, uma vida que agrada a Deus. Capítulo 10, 17 a 25. E vamos ver esse diálogo entre o jovem rico e o próprio Jesus. Diz assim: quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta. Olha que interessante, no mesmo capítulo nós vamos perceber mais um dado de que Jesus agora lhe perguntou, ou seja, responde com uma outra pergunta: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Versículo 21. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando: quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por causa de mim do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Parte então de um diálogo, de um encontro e de um elogio no primeiro momento. O jovem rico se aproxima de Jesus e diz: olha, bom mestre, o que eu devo fazer para possuir e para ter acesso ao reino de Deus? É interessante notar que Jesus vai pontuar as questões que faziam parte já da sua vida, e ele mesmo diz: olha, desde a minha juventude já tenho essa prática. Jesus vai dizer que algo lhe falta, que é o essencial: abrir mão daquilo que lhe aprisiona, daquilo que pode se tornar um altar de idolatria no seu coração, para então abençoar, beneficiar outras pessoas. Aqui não é uma vinculação, uma ligação direta entre boas obras, a salvação dependendo das boas obras. Mas aqui é Jesus tratando especificamente do coração daquele jovem. Ou seja, para alcançarmos o reino de Deus, nós precisamos abrir mão daquilo que encontramos na nossa vida como essencial para dar continuidade a ela, e então entregarmos-nos por completo ao nosso Senhor, para que Ele domine todo o nosso ser, todo o nosso coração, toda a nossa existência. É isso que Jesus vai colocar aqui nesse contexto. E o jovem rico fica triste, porque certamente era muito apegado a essas coisas.
era muito apegado às condições financeiras. E há muitas pessoas nesse contexto. Há muitas pessoas que vivem apegadas e todo o apego tira Deus do primeiro lugar da nossa vida. Portanto, é possível termos uma vida do jovem rico, praticarmos os mandamentos, decorarmos o Êxodo 20, não apenas o Êxodo 20, mas até as 613 leis do Antigo Testamento, praticarmos boa parte delas, mas ainda assim ter o nosso coração dominado por outras coisas. No caso do jovem rico, o dinheiro. Há muita gente aprisionada no dinheiro. Novamente, há muita gente aprisionada no entretenimento. Há muita gente aprisionada no trabalho. Há muita gente aprisionada na busca desenfreada pelo prazer. Esses aspectos demonstram que o nosso coração está inclinado à idolatria, que nele existem altares, onde essa idolatria acontece. Portanto, é preciso olhar para o nosso coração. E Jesus vai pontuar que, como é difícil, no caso dessa situação, também um rico possuir o reino dos céus. E aí Jesus fala, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. E aqui há duas interpretações, e a gente precisa entender que há duas interpretações, porque as duas interpretações existem. Mas qual é a verdadeira interpretação? Se existem duas interpretações, principalmente no mesmo ambiente, a gente fica com as duas interpretações e as apresenta. Então a interpretação de Tel Aviv é uma interpretação. E a interpretação de Jerusalém é outra. Uma é que existe uma espécie de portinha e que é muito difícil por ali o camelo passar por conta de toda a sua estrutura corpórea, digamos assim. A outra é que, de fato, um tipo de agulha era possível que existisse e Jesus estivesse correlacionando o camelo, o animal, passando nesse objeto de costura. Também pensemos dessa forma. Posto isso, dito essas duas e apresentadas essas duas interpretações, o que é mais interessante observar é a resposta do Pedro. Pedro vai dizer, nós deixamos tudo e te seguimos. Olha que interessante. Pedro vai pontuar que não há nada na vida, no dia a dia, que prenda ele e aos seus colegas ali, discípulos, e eles seguem a Jesus. E Jesus diz, olha, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. De todos esses aspectos, de todas essas questões, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, aí aqui tem algo muito interessante. Deixa eu ver. Entre vírgulas. Com perseguições, vírgula, e no mundo vindouro a vida eterna. Todas essas coisas que nós vamos receber, porque o nosso coração não está centrado nelas, isso não significa que não tenhamos que ter cuidado com os nossos familiares. Ah, não, eu estou seguindo Jesus, estou fazendo a vontade de Deus. Tem gente que usa a religião também como fuga. Gente que vive toda a sua existência dentro de uma atividade na igreja, mas isso é fuga de um problema, é fuga de questões que precisam ser tratadas dentro da família. E alguns, infelizmente, usam o texto equivocadamente. Não, mas pelo menos eu estou aqui, seguindo, servindo, trabalhando. Mas isso é fuga de um problema no seu casamento, com os seus filhos, na sua vida particular, pessoal. Ou seja, o texto não é para isso. Fecha esse parênteses interpretativo aqui. O texto é para dizer que o nosso coração não está centrado em pessoas, não está centrado em coisas. Por isso Pedro diz, nós deixamos tudo e te seguimos. Nós não temos nada. E daquilo que temos nem é nosso, é emprestado, é do Senhor, nós partilhamos. Aí Jesus vai dizer, fiquem tranquilos. Aqui, nessa realidade, neste solo, nessa vida terrena,
essas coisas serão agregadas. Mas tem uma outra questão que eu preciso notificá-los, que é sobre as perseguições. Jesus não esconde, Jesus não camufla como que de fato é o Evangelho. Jesus nunca disse isso. Quem camufla a verdade do Evangelho é a teologia da prosperidade, que diz que você sempre vai ter, que sempre estará no auge, que é sempre vencedor, que é cabeça e não cauda. Isso aí é uma teologia. E é uma teologia que foge das perspectivas bíblicas. Mas a perspectiva bíblica, autêntica, sincera, verdadeira, o verdadeiro evangelho é o de Jesus. Vocês vão receber, sim, essas companhias. Vocês vão receber o que é necessário para ter uma vida. Mas além disso, receberão também perseguições. E no mundo vindouro, receberão a vida eterna. E aí esse bloco eu quero finalizar com a resposta de Jesus, de que diz: fixando neles o olhar. Olha que bonito que o texto nos apresenta. De novo, usa a sua imaginação agora. Para imaginar. Chega o jovem rico, opa. Começa o diálogo, opa. Jesus fala algo, o jovem rico responde. Vai usando a sua imaginação. E aí está aquele ambiente. Aí depois diz o texto que o jovem rico fica com o seu semblante baixo, demonstrando sua tristeza. E ali as pessoas estão percebendo. Aí o cenário muda. O jovem rico de fato não dá conta daquilo que Jesus havia lhe pedido. Agora Jesus se direciona aos seus discípulos. E ao se direcionar aos discípulos, o texto é enfático em dizer: fixando neles o olhar, Jesus respondeu. Ou seja, fixou neles o olhar. E agora Jesus vai responder algo, que é algo fundamental. Isso é impossível para os homens, ou seja, a salvação. Mas não para Deus. Pois para Deus tudo é possível. Ou, noutra versão, ao contrário, né? Nada é impossível. É interessante que Jesus, mais uma vez, ensina o verdadeiro evangelho. Por que Jesus faz isso? Porque ele está estabelecendo o reino de Deus. É a nova criação, a nova criatura, é o princípio de um evangelho, de uma anunciação que não é do imperador, é dele. E ele faz isso a partir, a nossa terceira chave de leitura, do seu relacionamento com Deus, que trata Deus como Abba Pai. Vamos, portanto, finalizar aqui a nossa lição. Os dois últimos aspectos são tratados como medo que nos impede de entender, é o título que o autor traz, e depois erros por falta de sintonia com o Senhor. O primeiro é de 32 a 40 e o outro de 35 a 45. Nós vamos apenas fazer aqui uma conclusão, uma síntese dessa fala e partimos então para a nossa conclusão final. Marcos 10, 32 diz que eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Subindo para Jerusalém, nós já sabemos dessa nota geográfica, tá vendo? A gente já está começando a ficar enturmado com essas coisas, porque Jerusalém ficava no alto. Por mais que ela fosse no sul, ela ficava no alto, então a fala é sempre em direção, subindo para Jerusalém, mesmo quem sai do norte. Beleza? Porque Jerusalém ficava no alto. O templo de Jerusalém também no ponto muito alto. Para Jerusalém, Jesus ia adiante deles, e espantados, seguiam-no com medo. De novo, Jesus tomou consigo os 12 e começou a falar-lhes das coisas que deveriam acontecer. E nessa fala, e nesse caminho, e novamente nesses ensinamentos, Jesus fala sobre a sua morte. E, portanto, o autor vai dizer que é o medo que nos impede de entender. Portanto, os discípulos ficaram em pânico, pelo menos por 3 razões, segundo o autor, e aqui eu finalizo. Não conseguiram harmonizar a ideia popular da vinda do Messias, que deveria ser político e triunfante,
sobre os seus inimigos. Então, aquela mentalidade de que o Messias triunfante, que guerrearia com o imperador, que destruiria o governo de César sobre os judeus, aquela concepção chega em Jesus, ela é frustrada, porque o reino de Deus não é semelhante ao reino dos homens. Segundo, se eles estavam seguindo a pessoa certa, que marchava resolutamente para tamanho sofrimento e morte em Jerusalém. Então, havia uma convicção por parte de Jesus nessa direção. Terceira razão que os discípulos puderam então demonstrar pânico, motivo pelo qual os discípulos puderam mostrar pânico, se as autoridades iriam tratar com tamanha crueldade seu mestre Senhor e o que poderiam fazer com os seus seguidores. Então, se Jesus seria tratado daquela forma, conforme ele deixa muito claro, o que seria dos seus seguidores? Isso acontece porque os seguidores de Jesus, o medo depois da morte, eles vão procurar se fechar, eles vão procurar ficar num lugar onde há um silêncio, há dúvidas e há também medo. Mas o que deve quebrar todos os medos? Isso é interessante, eu quero puxar essa concepção aqui para finalizarmos a nossa lição. O que deve quebrar todos os medos que temos na nossa vida? Versículo 34, o próprio Jesus deixa claro que depois de 3 dias ele ressuscitaria. É isso. A convicção da vitória sobre a morte, de que a morte não tem poder sobre a vida de Jesus, logo, não tem sobre os seus seguidores, de que com a morte / ressurreição de Jesus, nós fomos comprados, e usando uma mentalidade paulina, selados como propriedades de Deus. Isso deve espantar todos os nossos medos. Viva intensamente, viva ensinando, viva acolhendo os necessitados. Procure se relacionar com Deus ao ponto que todas as idolatrias, todos os altares de idolatria do seu coração sejam desfeitos. E que se o medo lhe alcançar, saiba que Deus, com a ressurreição, dentre tantos aspectos, eu considero relevante também, de que Deus dá um sim para toda a vida que Jesus teve centrada nele. E que, portanto, conosco não será diferente. Ou seja, toda a nossa existência pautada na vontade de Deus aqui na terra há de ser acolhida por Deus. E o sim de Deus para nós é vivermos com Ele eternamente. Que você possa entregar o seu coração para Jesus. E se você já o fez, faça da sua vida uma vida que agrade ao nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esta manhã, pedimos-te pelo nosso culto que prestaremos a Ti. Abençoe a nossa igreja, abençoe as pessoas que acompanham essa escola bíblica dominical. Abençoe a Tua palavra no nosso coração. Queremos viver segundo o Teu querer e a Tua vontade. Receba essa nossa oração e é no nome de Jesus que a fazemos. Amém.